Vou conversar sobre o cenário presente e futuro, por probabilidades, tendências, expectativas, com o meu convidado de hoje, que é o advogado e consultor para inovação Francisco Milman, que eu recebo novamente aqui no Bom Dia, no Mais Brasil Mundo. Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia, Glauco, tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso, Francisco. Francisco, ao te dar boas-vindas ao programa, eu começo já perguntando para ti, sob o ponto de vista de presente e futuro, quais são as expectativas com relação à eleição de amanhã nos Estados Unidos? Quem vence e quais são os desdobramentos prováveis desta eventual vitória de um ou de outro, para o caso específico do conflito Israel e os grupos terroristas e o Irã no Oriente Médio? Como é que tu vê isso? Claro. Bom, em termos de torcida, a gente torce que vença o Trump, mas em termos de análise, a gente reconhece que estamos diante, como você bem colocou na sua introdução, de uma situação indefinida, não é uma eleição que está longe de estar ganha, mas eu tenho o otimismo e a percepção de que, até muito em função da fraqueza da candidata democrata, que é uma candidata artificial, assim, não me parece que ela tenha muita carisma e condições de mesmo com alto gigantesco de movimento anti-Trump, não é? De rejeição ao Trump que existe especialmente nas alas de esquerda, né? E woke, como eles chamam, né? O pessoal woke. Ainda assim, eu acredito que o Trump vai ganhar, porque é mais preparado e tem um discurso que tem mais adesão para a necessidade do cidadão comum, do homem médio americano, né? Que ainda pensa, acho que majoritariamente, em uma estabilidade econômica, e especialmente a questão das fronteiras, né, nos Estados Unidos, que vem sofrendo com essas avalanches, ondas de migratórias ilegais, e que muitos maus elementos para demonstrar pessoas que não são elementos somatórios para a sociedade têm entrado nos Estados Unidos e têm desestabilizado, não é, Estados Unidos. Então, acho que isso vai predominar na eleição. Tu sabes que essa perspectiva que tu tens eu tinha em 2020, porque o Trump estava vindo de um governo exitoso, né, de 4 anos exitosos, a despeito da pandemia, né? Os Estados Unidos não registraram grandes problemas econômicos, né, internos, ao contrário, houve crescimento econômico, semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, por incrível que pareça. Aqui no Brasil também nós sobrevivemos sem um arranhão com a passagem da pandemia. E, coincidentemente, era um governo também conservador aqui no Brasil, do Jair Bolsonaro. Mas, enfim, tudo isso é que nem dizia-se antigamente, né, Francisco? Atrás de geladeira, em cabeça de mulher, a gente não sabe o que tem, né? E o que rola, o que está acontecendo, né? Então, a gente não tem a menor ideia do que pode acontecer. A gente tem uma ideia de o que pode acontecer se o Donald Trump ser o presidente. É evidentemente que ele vai buscar a remissão desses conflitos. A iniciativa do Trump, o Trump já, eu quero que esses conflitos terminem. Por quê? Porque eu sou o líder do mundo livre, eu sou presidente da maior nação democrática do mundo, eu sou dono de todo o ferramental diplomático e não diplomático, vamos colocar dessa forma, e eu insisto muito que esses conflitos cessem, porque isso significa uma sangria financeira para os Estados Unidos. Quem acaba bancando essa história toda, quem acaba entrando na dança sem ser convidado é os Estados Unidos, como foi o caso da Ucrânia, onde centenas de bilhões de dólares já foram despejados lá no conflito da Ucrânia, sem
digamos assim, um resultado bom. Mas eu volto a te perguntar, nesse caso, se a Kamala, como é que o Estado de Israel, de que forma tu vês que o Estado de Israel está entendendo uma vitória, por exemplo, da Kamala Harris, que é possível. Então, deixando de lado torcida, que eu também torço para o mesmo lado que tu aqui, vamos supor que a Kamala Harris vença a eleição. Como é que vai a diplomacia israelense vai avançar nas questões de eliminação do Hezbollah e do Hamas? Vai retroceder? Como é que vai se colocar na frente diante do Irã e de outros agressores? Como é que tu vê isso no caso de uma vitória da Kamala Harris? Bom, é uma situação de muita incógnita, porque, a princípio, a Kamala Harris não teria um governo de alinhamento com Israel, no sentido de agir de maneira proativa na guerra. Ela incorporaria certamente facções que teriam mais influência no governo dela, até mais do que vem tendo no Biden, que são facções mais radicais da esquerda. Então, vozes antisionistas teriam maior repercussão, reverberariam mais. Os compromissos de campanha dela estariam muito atrelados a essa posição de ruptura com a aliança com Israel. Claro, isso são projeções, então eu entendo que seria uma realidade de isolamento de Israel. Israel estaria mais isolado e teria que tomar posições, decisões no cenário da guerra de maneira ainda mais cuidadosa e, como eu disse, sem o respaldo mais o respaldo diplomático, acima de tudo, porque ainda que uma presidente ou um presidente surja nos Estados Unidos, como surgiu o Obama, que foi um presidente muito anti-Israel, ainda assim os laços institucionais entre os dois países são suficientemente rígidos, capazes de sustentar aquilo que é o fundamental para um esforço de guerra, que são as parcerias econômicas, militares que Israel tem. Mas, do ponto de vista diplomático, político, no cenário internacional, eu vislumbro que Israel ficaria num cenário de isolamento que, a longo prazo, médio e longo prazo, prejudicaria muito a capacidade de Israel atuar, especialmente agora nessa mudança de paradigma que Israel estabeleceu, que é de posicionar-se na ofensiva em relação aos seus inimigos, não é? E essa ofensiva é fundamental para que Israel tenha um resultado positivo e voltar para o enquadramento anterior de reatividade constante e de coerção constante, onde o Irã, que é o principal agente inimigo de Israel, tendo em vista que todos os outros são agentes mandados do Irã, não é? Então, me parece que seria um quadro grave. Eu fico reticente, eu espero que isso não aconteça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu morastes em Jerusalém, é isso? Sim, eu nasci em Jerusalém, morei lá também. Nasci lá. Morei em Tel Aviv, morei em Jerusalém, morei em Kibbutzim. Tu moraste, digamos assim, tu vai entender minha pergunta. Tu moraste durante quanto tempo, por exemplo, no Estado de Israel? O tempo total, imagino que tenha dado uns 6 anos, mas de idas e vindas diferentes, fragmentados. Deixa eu te perguntar agora uma coisa pessoal. Como é que é viver num local democrático, seguro, em que, ao mesmo tempo, as pessoas convivem com a perspectiva de ataques terroristas e agora, por conta do Irã, não se pode descartar um ataque ainda mais forte, como o Irã está prometendo nas entrelinhas, daqui a pouco até um ataque com armas nucleares. Como é que é conviver com isso, Francisco? Como é que sobrevive a alma israelense diante de tanta ameaça ao lado, na porta?
todo santo dia. Sim. Eu vou dizer assim, Israel, ele tem uma sociedade extremamente resiliente, né? Extremamente resiliente. Do contrário, também não teria chegado onde chegou, né? Então, a sociedade israelense, por mais que tudo isso, obviamente, afete muito, ela não perde, ela não se desespera. O desespero, o terror, que é o objetivo desses grupos islamistas, jihadistas, que é instilar terror na sociedade. Em Israel isso não acontece. Israel se mantém funcional, se mantém otimista, pujante em todos os aspectos. Então, existe um tecido social diferenciado nesse sentido. Apesar de, como obviamente repito, é uma situação extremamente indigesta, tu não saber o dia de amanhã, mas a mentalidade do israelense, até porque todo cidadão israelense esteve no exército, deu 3 anos de sua vida para o exército, então o exército em Israel, ele eu diria, o núcleo condutor da sociedade. É uma sociedade pequena, então essa mentalidade de superação, ela é muito bem estilada, e não há o desespero que provavelmente em outras sociedades que passassem por 1/10 do que Israel passa teriam adquirido. E esse é o jogo que o inimigo de Israel, o terrorismo, espera que um dia ele vá vencer por meio do desgaste, não é? Que as novas gerações não vão herdar essas capacidades de resiliência em função de quererem um status quo diferente, de quererem uma nova realidade para si. E, no entanto, o que se provou no 7 de outubro é que a sociedade israelense, mesmo as novas gerações, entendem onde estão, entendem quem são, e graças a isso a gente consegue ter essa superação. Me chama muito a atenção que a gente ouve muito vê muito a sigla na televisão, IDF, né? Que é Israel Defense Force, né? Força de Defesa Israel. Quer dizer, o próprio exército ou as forças armadas, elas são chamadas de força de defesa, né? Mostrando ainda aí, já também nessa nomenclatura, que o interesse das forças são para a defesa do Estado e não para atacar ou para destruir o inimigo, e aquelas retóricas antigas e que o inimigo usa muito. Francisco, bom, não deve ser nada fácil conviver com isso. Se parar para pensar que, por exemplo, a gente sai de casa aqui no Brasil, para trabalhar não sabe se volta, né? Compra um bem, um automóvel, uma motocicleta, e também não sabe se vai voltar para casa com o mesmo bem. E nós temos aqui todos os nossos problemas de segurança também, mas, claro, é incomparável com a crueldade e a covardia que o terror traz como para-choque para suas ações, né? O terrorismo é sempre um ato covarde, é um ato desigual, é um ato cruel, e ele tem sido... Eu notei que tu falaste na mudança do estado de espírito de Israel, ou seja, Israel passou ao ataque, passou agora, saiu um pouco da sua área de DEFCON, né, de defesa, e parte agora um pouco para um momento mais proativo, no sentido de evitar ter de se defender, né? Quer dizer, eu passo todo o meu tempo me defendendo, investindo na minha defesa, e mesmo assim os ataques não cessam. Então, aí me lembro do Trump, né? Peace through strength, né? A paz se conquista através da força.
Daí que eu falei no início que sentar num botequinho e tomar uma cervejinha não resolve problema diplomático. O que resolve problema diplomático é um mais forte dizendo aos mais fracos, dizendo o seguinte: vocês imediatamente parem com essa presepada, porque senão eu vou entrar em campo e aí vocês não vão gostar. É a figura da força atuando em favor da paz. E eu entendo que é o que Israel está fazendo hoje. Para as pessoas entenderem, desculpe, para as pessoas entenderem, Francisco, a gente sabe que foi, se eu não me engano, em último dia de julho do ano passado, que estava tomando posse um novo presidente iraniano, em que lá estava um dos dirigentes do Hamas. Esse dirigente do Hamas participou da solenidade, voltou para o seu hotel onde ele estava lá, e lá não se sabe, ou pelo menos eu não tenho informação precisa, se o local onde ele estava foi atacado por um foguete, ou se houve uma explosão que matou a ele e o guarda-costas dele. O nome do... Não, foram depositados explosivos na cama. Na cama. Então, no território iraniano, durante a posse do presidente, um líder do Hamas foi morto. Isso quase que automaticamente fez com que o Irã dissesse: olha, nós tivemos o nosso país invadido, nós fomos atacados. Então, a gente também é capaz de entender essas nuances do conflito, né? Tanto de colocar na pele do iraniano. O iraniano diz assim: olha, eu estou aqui dando posse para um presidente, está aqui o líder do Hamas, o cara foi morto dentro do meu território. Sim. E aí o Irã ataca Israel de modo muito forte, né? E esses ataques foram praticamente, digamos, repelidos ou protegidos pelo Iron Dome, né? Pelo domo de aço, pela proteção israelense. Qual que tu acha? Depois, então, Israel hoje, né, nesses últimos dias, tem realizado ataques cirúrgicos em instalações energéticas, em bases das Forças Armadas do Irã. Então, como é que está essa situação hoje? Em que parou, continuam os ataques, e se espera uma retaliação do Irã, e qual é o tamanho dessa eventual retaliação? Então, o Irã ele fez, como tu dissesse, nessa ordem de eventos, aquele primeiro ataque, que foram ataques integralmente anulados no sentido de defesa. Nenhum dos drones e mísseis de cruzeiro que foram enviados atingiu o território israelense naquela primeira vez. Daí se sucederam uma série de eventos, como tu dissesse, entre eles o assassinato do líder político do Hamas dentro do território iraniano, também o assassinato no Líbano do Nasrallah. Israel passou a atacar o Líbano, abriu a frente de guerra no Líbano de maneira contumaz. Teve também um ataque que foi muito utilizado pelo Irã na embaixada, não na embaixada, né? Os inimigos dizem, atacou uma embaixada. Não, ali era uma embaixada na Síria que possuía uma área militar onde se organizavam ações militares contra Israel. Israel atingiu ali também de maneira precisa quadros importantes que lá estavam. Então houve uma sucessão de fatores que desencadearam a reação do Irã. E, por último, o Irã mandou mísseis balísticos a Israel. Então aí há já uma mudança na hierarquia do que o Irã se propôs a fazer e na hierarquia das forças das armas. Só para quem está ouvindo, às vezes, para poder distinguir míssil balístico e míssil de cruzeiro ou drone. A diferença é assim: o míssil de cruzeiro, ele atinge ele não vai até uma camada do espaço que ele use a gravidade e atinge a velocidade supersônicas. Ele é um míssil que vai sempre num voo de cruzeiro, né? Como um avião. Ele vai numa estabilidade, portanto, ele vai de uma maneira mais lentificada, e
e seria mais fácil de destruir. O míssil balístico, ele já é uma arma mais sofisticada, ele atinge uma camada no espaço onde ele vai atingir uma velocidade e tem um potencial de destruição com mais precisão e um potencial destrutivo maior. Então, no último ataque que o Irã fez, apesar de que Israel mais uma vez utilizou o sistema Iron, né? O Iron Dome, ele é para mísseis ou foguetes numa determinada altura. O Arrow já é um sistema que busca atingir os alvos mais acima, não é? Então, o Arrow foi utilizado, foi muito bem sucedido, mas demonstrou ali que o Irã está disposto a causar danos em Israel, que se duvidava que eles tivessem essa disposição. A partir daí, a reação de Israel direta no Irã foi de ataques precisos com caças, bombardeios e caças F-35 para destruir a capacidade de autodefesa do Irã, a capacidade antiaérea do Irã. E ele não foi um ataque ainda com peso que se imaginava que teria, no sentido de destruir e atingir as instalações nucleares. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação em que Israel mais ou menos disse com a mensagem da sua reação, de que assim, nós destruímos a sua capacidade de defesa, não decidimos destruir de maneira importante as suas instalações energéticas e outras que seriam pontos estratégicos para a economia e para o futuro energético do Irã e a questão nuclear. Mas Israel disse, a próxima vez, e não há para onde fugir, a próxima vez, se o Irã cumprir a sua ameaça, inevitavelmente Israel vai atacar as bases nucleares, as instalações nucleares. Então ainda há um grau de escalada que não atingimos. E eu acho que isso foi proposital de Israel. Isso que tu está informando a audiência é muito importante. Quer dizer, quando tu fala na hierarquia, quer dizer, o Irã utilizou armamentos até então não haviam sido utilizados nesse conflito. Quer dizer, passou por uma guerra mais com capacidade letal muito maior, com capacidade destrutiva muito maior, né? Tudo a partir de um incidente, de um evento que teria provocado a morte do dirigente do Hamas, que estava em Teherã. Muito bem. Isso tudo é uma escalada também do absurdo, a escalada da insanidade, né, Francisco? Mas isso aí agora vai até o fim. Eu te pergunto, o Irã declara, e até agora não há informação ao contrário, declara que não possui armas nucleares. Mas, assim como esse pessoal que diz que gosta de discutir diplomacia num boteco tomando uma cervejinha, esse pessoal mente, né? Esse pessoal, se perguntar onde é que está a verdade, nem eles mesmos sabem mais onde é que está, porque inclusive um deles disse, o problema de mentir é que depois a gente não sabe mais onde é que foi parar a verdade. Esse mesmo que falou na mesa de bar, no boteco, né? Ele próprio, num ato confessional, disse que a mentira é difícil de se achar depois que sai da boca, né? Então o Irã, a princípio, não possui armamento nuclear ou se suspeita que possui, Francisco? Não, se sabe que o Irã atingiu já a capacidade de enriquecimento do urânio. Se não, isso é um tanto quanto tem muita desinformação aqui, mas Israel trabalha com o fato de que o Irã já tem capacidade do enriquecimento necessário para construir uma ogiva. A tecnologia da construção da ogiva, que aí passa por uma engenharia militar, balística, de colocação da ogiva numa determinada arma, o Irã ainda não testou, o
que se sabe é essa arma. Então, enquanto não houver um teste, não há como se afirmar que o Irã tem a capacidade armamentista para construir uma bomba. Porém, no sentido de enriquecimento do material nuclear, que é o urânio, Israel trabalha com o fato de que eles já teriam enriquecido. Então, é uma situação limítrofe, né? Limítrofe para Israel agir, para que Israel haja. Portanto, mais uma vez, voltando à questão das eleições, me parece que uma ação de Israel no sentido de força plena, talvez no contexto em que nós estamos há alguns dias, de toda uma reformulação importantíssima que vai acontecer ou não, deva ser levado em conta. Por isso, me parece que Israel não quis atacar o Irã com força plena e total. Mas me parece que isso vai ser... Tudo indica que se o Irã não arrefecer, também não só arrefecer com a retórica, né, de destruição a Israel, mas arrefecer no que tange as suas ações regionais, porque Israel está sendo muito bem sucedido, e isso também há de se contabilizar nessa equação. Israel está sendo muito bem sucedido no Líbano. Imaginava-se que a guerra no Líbano fosse ser muito pior do que está sendo, que Israel encontraria muito mais dificuldades. Havia se construído esse mito de um Hezbollah extremamente poderoso, em que choveriam centenas de mísseis de alcance largo em Israel por dia, e graças a Deus, né, a gente fala Baruch Hashem, graças a Deus, isso não aconteceu. E então isso mais uma vez é a guerra que o terror procura, é estabelecer uma situação onde a vítima, no caso Israel, se veja num patamar de desespero, de extremo medo e ficar cauteloso demais. E Israel está mostrando que não, calma aí, Israel é muito superior militarmente aos seus inimigos. Não existe uma guerra moderna, desde a Segunda Guerra Mundial, que um inimigo possa fazer algum enfrentamento contra o outro sem supremacia aérea ou algum tipo de equilíbrio na parte aérea do conflito. E Israel é hegemônico no sentido de aeronaves e capacidade de força aérea. Hegemônico. Não há nenhum tipo de contestação. Então é aquela coisa. Agora Israel está mostrando, está ficando claro e está retomando a confiança, está desfazendo essas fantasias que se criaram de que Israel estava numa situação quase de capitulação. Então isso é muito importante. E o Irã está caindo na real, porque eu acho que a pessoa mente acredita na própria mentira, né? O Irã agora está vendo, opa, se a gente não tem bala para ganhar esses caras, não tem bala. Olha, excelente. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo, bem rapidinho, para tomar uma água e um cafezinho, se der tempo. E já retomamos. Eu já quero antecipar, Francisco, que nós vamos falar um pouco sobre as surpresas que aconteceram no âmbito dos Estados Unidos e até das sociedades internacionais, que a gente achava que haveria uma unanimidade em favor de Israel, em função da brutal agressão que aconteceu em outubro do ano passado, e, para nossa surpresa e uma péssima surpresa, isso não foi o que a gente imaginava que isso aí aconteceria. Com o meu convidado Francisco Milman, falando sobre estado atual, presente, né, e futuro do conflito israelense com os seus inimigos Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen também, que é um pequeno grupo, mas também preocupante, e agora mais recentemente com o Irã, a partir de uma provocação que Israel, não podemos deixar, né, de considerar que foi uma provocação. Israel entrou dentro do Irã e matou lá dentro um
um líder terrorista do Hamas, fez o que tinha que ter sido feito? Sim, né? Mas também estava esperando a retaliação do Irã, que promete ainda, o Irã promete mais retaliações pela frente. Muito bem. Nesse processo todo, antes, o que gerou todo esse conflito, a gente não pode esquecer que foi a morte covarde de mais de 1.200 pessoas no sul de Israel por conta de um ataque terrorista do Hamas, onde crianças foram mortas, mulheres, idosos, das formas mais cruéis, aliás, até então não imaginadas. Não imaginadas. O ataque cruel que desencadeou toda essa reação do Estado de Israel, que eu acho muito, ainda, eu não sei se eu teria uma reação tão educada quanto Israel está tendo, tão delicada, tão ainda preocupada com as populações, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia e também um pouco no sul do Líbano, né? E também a população do Irã. Bom, entra em cena daqui a pouco. Por isso que nós começamos falando no programa, no início do programa, nós começamos falando sobre a eleição americana e como é que isso agora vai atuar ou vai influenciar no fim desse conflito, ou na diminuição desse conflito, na solução desse conflito. Falamos aqui rapidamente, eu perguntei para o Francisco como é que, aliás, eu observei, e todos nós observamos, que a defesa do Estado de Israel não foi unânime nesse processo. Inclusive, universidades americanas realizando protestos em favor do Hamas. Olha o absurdo ponto que nós chegamos. Ainda a escalada da ignorância e do senso equivocado de justiça, de verdade, enfim, de tudo que é valor bom ou valor minimamente razoável de se compreender, tudo isso tem sido jogado para segundo plano em berços intelectuais importantes como Harvard, Princeton, Oxford e outras universidades mundo afora. E isso tem sido preocupante porque a gente acaba ficando com uma noção muito frágil de certo e errado. Francisco, de volta o Francisco, Gabriel? Francisco, como é que... vocês estão vendo com a mesma surpresa que eu esta reação desproporcional de defesa do terror, do Hamas e de outros organismos que promovem o terror em nome de qual causa XYZ? Vocês estão... Olha, sim e não. Eu diria assim, a comunidade judaica da diáspora do fora de Israel, me parece que ficou surpresa. Eu, como judeu, posso falar, até pela reação dos mais próximos, familiares, que a gente fica surpreso que diante de um ato tão... Eu acho que a gente poderia imaginar poucas coisas mais clarividentes, mais bem definidas entre o que é bem e mal, né? Poucas coisas podem se traduzir com uma tão clara definição do que é bem e o que é mal, quanto o que a gente presenciou no 7 de outubro. Então, é claro que surpreende, porém, não deveria ser surpresa para aquela pessoa que é familiarizada com o conflito. É um conflito que mais abrange envenenamento de propaganda na história de todos os tempos. É propaganda total, é um conflito de narrativas, de propaganda extremamente rigorosa, e as causas, assim, para não... É muito complexo, mas, assim, para tentar, eu acho que condensar e trazer algum tipo de sentido nisso, é entender que não se pode abordar o conflito Israel-Palestina pelas lentes míopes de apenas mais um conflito que deverá buscar uma solução a partir de tantos outros exemplos de diferentes conflitos, como os bascos na Espanha, a Irlanda e o Reino Unido
etc. Ou Caxemira com Índia, tantos outros conflitos. Não, aqui existe um conflito que é do Islã, que é um conflito do mundo árabe, o mundo islâmico, o mundo árabe, e uma aliança perniciosa que existe entre o islamismo jihadista e a esquerda radical. Essa é uma aliança que causa as piores consequências que a gente poderia imaginar, e Israel passa a ser uma representação para todo esse público que admite essas falsas narrativas de sionismo, que completamente dissociados da realidade do que é sionismo. Então, se facilmente, como tu tem uma camada de juventude hoje acéfala e vitimizada por professores de extrema má índole e de desonestidade intelectual plena, onde o compromisso com o estudo da verdade, em todas as esferas, foi delegado a último plano. O que mais importa é a ideologia que um determinado fato possa servir para tal interpretação. Então o conflito de Israel, ele perde na avaliação global qualquer aspecto de aderência à realidade regional, aderência à realidade histórica, ao que cada uma das partes de fato ambiciona no conflito, almeja e representa. Ele fica um fetiche para essa juventude esquerdista e esses velhos recalcados que não conseguiram fazer uma revolução na sua vida como eles queriam tanto, uma revolução cubana em cada país, né? Esses recalcados ficam, então, monopolizando o discurso e querendo a revolução da intifada. Eu estou tentando resumir uma coisa que é muito complexa. Está perfeita a tua avaliação, ela bate perfeitamente com a minha. Ainda existe uma hegemonia da ignorância, o que eu chamo de hegemonia da ignorância, né? A ponto de, por exemplo, um país X elege um presidente que foi condenado por N crimes de corrupção. Então, como é que tu vai achar que o mundo tem saída intelectual quando isso acontece? Quando um Joe Biden é eleito, porque se entende, né, Francisco, que o Donald Trump tenha sido eleito em 2016 por uma simples razão. Se o Obama tivesse feito um governo bom, a Hillary Clinton teria sido eleita presidente dos Estados Unidos. No entanto, um dos piores governos da história dos Estados Unidos foi do Barack Hussein Obama. Então, isso explica como a presença da má-fé, da ignorância e da distorção de valores ainda é uma coisa muito forte no mundo, né? A ponto do presidente brasileiro se posicionar a favor, receber congratulações do Hamas, né? Está claramente ao lado do Hamas. É o mesmo cara que chamava o Muammar Gaddafi de companheiro Gaddafi. Pô, veja aí as fotos do que aconteceu com o Gaddafi na Líbia. Veja que fim levou o Gaddafi. Era o cara que era amigo do companheiro Ahmadinejad no Irã. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente realmente pensa que entende alguma coisa de geopolítica e vê que não entende nada, né? Ou seja, e mesmo quem acha que entende está se enganando, porque o fato é que há um descontrole que agora com a Kamala Harris, o que a Kamala Harris é? A Kamala Harris é um perigo. É um perigo. Essa senhora, ela é de extrema esquerda, ela é de cepa socialista, certo? No entanto, ela foi uma péssima procuradora de justiça dos Estados Unidos, foi a pior vice-presidente imaginável, porque ela ficou encarregada da questão da fronteira. Ela era chamada de Border Czar, ou seja, a czar da fronteira, por onde entraram de 12 a 15 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, graças a ela. E essa mulher amanhã pode se tornar presidente dos Estados Unidos.
o que torna todo o planeta tão seguro quanto passear em Caracas num sábado à noite, a pé, entendeu? Sim. Então a gente acaba não entendendo mesmo, né, Francisco, por que essa juventude, mais essa horda de bárbaros que chamam de professores universitários, eu não estou falando de todos, mas estou falando de muitos. Não estou generalizando, mas estou colocando num saco. O balaio de gatos tem muito mais professores de esquerda, muito mais jornalista de esquerda, aqui e no Ocidente todo, do que supõe a vã filosofia. Sim. Quem é que perde com isso? Aqueles que precisam se defender, como é o caso de Israel. Israel precisa se defender dessa zorra toda e ainda assim ser chamada de vilã, de opressora, de genocida, não é verdade? Viva-se com um barulho desses, né, Francisco? Deixa eu tentar voltar aqui para a cena internacional, te perguntando o seguinte: o que Israel imagina? E eu estou perguntando aqui, mas estou te colocando num canto aí. A vitória do Donald Trump. Vamos supor que Donald Trump ali passando no fio consiga se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos. Israel acredita que o conflito vai diminuir ou o conflito vai permanecer como está ou vai aumentar? Qual é a perspectiva? Porque a gente sabe que o Kamala Harris vai continuar, Israel vai depender de si próprio. O que Israel fizer vai ser criticado, mas vai ter que fazer. E vai ter que fazer sozinho. Sim. Se o Donald Trump for presidente, existe a perspectiva de que isso tenha uma adesão mais forte por parte dos Estados Unidos? Eu imagino que... Vou tentar responder a pergunta imagina se a gente estivesse no lugar dos ayatolás no Irã. Né? Vamos se colocar no lugar dos ayatolás do Irã ou dos Houthis, de todos os inimigos do Ocidente, do Putin, da China, etc. O que esses caras estão pensando a respeito da eleição? Se a Kamala Harris ganhar, vai passar uma sinalização muito clara de que a sociedade americana é uma sociedade fraturada, fragilizada, incapaz de eleger, de escolher uma liderança minimamente respeitável, tanto internamente quanto mais externamente, alguém que não tem experiência nenhuma e que, pelas suas palavras, posições, ações, etc., não transmite isso. Então, me parece que uma vitória da Kamala potencializa as ações dos inimigos do Ocidente. Por ver, aquela coisa, tu vê o teu inimigo, o animal, a tua presa, recalcitrante, machucada, indecisa, é hora que os inimigos atacam. Foi o que aconteceu no governo Biden, com a saída do Afeganistão, aquelas trágicas cenas, aquela cena triste, né, dos americanos saindo do Afeganistão daquela maneira. E aquilo ali repercutiu, todo mundo dizia, olha, quem está vendo isso aqui está agora, nesse momento, esfregando as mãos e dizendo, pô, o momento é agora, sentir cheiro de sangue. E não deu outra. Aconteceram tudo que aconteceu. Então, eu acho que o Trump, obviamente, ele vai causar, primeiro, uma reação, uma reação de opa, vamos sentar um pouco, vamos respirar, no mínimo. E aí as medidas que o Trump vai tomar, eu acho até para não só para o conflito do Oriente Médio, mas os outros conflitos, vai ser as medidas que o histórico dele já mostrou, né? Não é só especulativo, mas ele tem um histórico de 4 anos que nos demonstra como é que ele atua. E ele atua de maneira interventora, mas interventora com muita propriedade, não aquele jogo de retóricas não, ele atua de uma maneira muito própria, muito precisa e passa
a respeitabilidade que um país como os Estados Unidos tem que ter. E com relação a Israel, eu acho que eles vão agir com duas vertentes. Uma vai ser a vertente da retomada dos acordos de Abraão, tentar finalmente retomar o estado que estava, que era um estado bem avançado, onde a Arábia Saudita finalmente estaria prestes a reconhecer o Estado de Israel e criar uma relação diplomática aberta. Isso era algo, uma mudança de paradigma. E uma segunda via, uma coordenação com Israel militar para fazer com que o Irã capitulasse para a sobrevivência do regime, mas com outra dimensão de atuação, ou uma ação militar realmente concreta e definitiva. Então, essas são as minhas ideias em relação à eleição do Trump. Bom, de qualquer maneira, Israel também já se deu conta que o caminho é pela imposição vamos chamar de respeito, imposição do respeito. Quer dizer, as pessoas não pensem que vão continuar com ação terrorista dentro do meu território, matando gente inocente, porque tem gente que diz assim, a ação que Israel realizou no Irã para matar o líder do Hamas também foi uma ação terrorista, porque explodiu uma bomba que matou o cara. Diga, vamos colocar as coisas em perspectiva. Uma coisa é tu usar de um recurso para eliminar um inimigo, um líder terrorista. Outra coisa é tu executar crianças e colocar bebês dentro do forno. Então, esse tipo de noção, esta falha moral, é que orienta muitos jornalistas e muitos formadores de opinião no mundo. Tá? De qualquer maneira, o caminho que Israel está adotando, no sentido de, olha, eu não vou esperar a eleição americana. Até porque, né, Francisco, dependendo se a Kamala Harris vence uma eleição amanhã, como tu mesmo falou, se colocando no papel do Irã. O Irã estava voando, batendo asinha, passa a achar que vai ter voo supersônico agora. Uhum. Ele, digamos assim, uma vitória da Kamala Harris empodera o mal no Oriente Médio. Uhum. Autoriza mais o Irã. Assim como uma vitória do Trump diria assim, opa, eu vou ser tomado por um surto de cautela e prudência e vou segurar um pouco agora os meus ímpetos, porque agora Donald Trump, o líder do mundo livre, está voltando a ser o grande árbitro internacional desses conflitos. É uma tensão constante que vai pautando, né? Vai pautando as... Foi por isso que eu perguntei para ti, por isso que eu quis tua opinião a respeito desta eventual vitória de um e de outro, né? Porque está claro, inclusive está claro aqui no Brasil, né? O que tem de cretino votando, e aqui eu falo de cretino porque no sentido intelectual, no sentido assim, vem cá, você não sabe mais o que está em jogo. O que está em jogo com uma vitória da Kamala Harris? O que está em jogo é a continuidade na América Latina dos governos de esquerda deitando e rolando. Sim. O que está em jogo é a perpetuação do Nicolás Maduro na Venezuela. As coisas passam a não ter mais solução diplomática, democrática. As coisas passam a ter uma solução mais dramática, né? No entanto, se nós tivermos alguém arbitrando isso com força, a gente passa a ter paz e prosperidade no mundo. Nesse sentido, Francisco, e para a gente encerrar, tuas palavras sobre como é que vai ficar a relação com o Líbano, tão logo seja dizimado o Hezbollah. Existe alguma proposta de Israel de ajudar o Líbano a se reerguer depois disso? Como é que está funcionando essa parte de diálogo entre as nações, Líbano e Israel? O Líbano, ele, diferentemente do que a gente chama dos palestinos árabes que moram em Israel, ele é uma nação muito fragmentada em camadas e setores sociais
que tem influências dentro do país. Então, existe ali, por exemplo, os cristãos marauítas, não curdos, né? Mas tu tem cristãos, tu tem muçulmanos xiitas, muçulmanos sunitas, que são mais interessados em pacificação. Então, Israel imagina que com uma derrota do Hezbollah, essas lideranças vão ter condições de ascender. O que acontece assim, o Líbano é um país sequestrado, né? É um país sequestrado pelo Irã por meio dos seus sequestradores, dos que colocam na cabeça, que é o Hezbollah. O Líbano, ele não é uma nação soberana, é uma coisa muito engraçada. Ele é um país, mas não tem soberania, porque o Hezbollah, ele participa politicamente de uma maneira formal, mas as atitudes e ações decisivas do país em termos geopolíticos são todas definidas nas entranhas do terror e formatadas lá em Teherã. Então, o Líbano é um país sequestrado. Israel, óbvio que Israel imagina que, podendo tirar o Hezbollah do cenário, construir, aí sim, com os Estados Unidos, uma possibilidade de que o Hezbollah não tenha condições de retomar o lugar que vai perder, e que essas lideranças cristãs do Líbano, que são muito fortes, possam ter ascendência política e segurança para a implementação de uma política dissociativa do Irã. E aí se tornar daqui a pouco um Estado soberano, uno, e menos afeito a essas influências nefastas aí. Temos que colocar os cristãos do Líbano, têm que ter relevância de novo. Não, que Deus promova esta linha aí de ação para o mundo naquela região. Poderia ser um eixo cristão judaico que formataria uma nova realidade na região, né? Até perante a Síria. Então, tomara que Israel tenha esse plano e que as lideranças libanesas estejam dispostas, de fato, a cumprir o seu papel histórico, né? Que é libertar seu país, tomar seu país nas mãos. Vamos rezar pelo melhor amanhã, para que este melhor aí que tu estás sugerindo, vaticinando e desejando seja acontecido depois de amanhã. Não é, Francisco? Muito obrigado pela tua participação no Mais Brasil Mundo. Obrigado, Glauco. E foi ótima a tua presença, muito obrigado, a conversa foi excelente, um grande abraço para ti, e eu me despeço dos espectadores do Mais Brasil Mundo, desejando uma ótima segunda-feira, e amanhã nós vamos tratar aqui das eleições lá na terra do Tio Sam, para ver o que nos espera na quarta-feira.